Pessoal, já dei start aqui na gravação de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, na aula passada, ó, do dia 18 aqui, a gente falou da atividade um, tá? Inclusive, né, eu pedi aqui para a Nájila colocar o material, vocês viram lá, né, o material extra, que ele serve de insumo para você é, elaborar a atividade. Deixa eu até colocar aqui na nossa sala aqui. Aí eu pedi para ela, pô, esse daqui, ó. Esse material extra, atividade um, tá? Hoje a gente, deixa eu abrir aqui, abrir aqui. é, Aí lembra que na atividade um, Fabrício, né? Ele teve que elaborar, né? Como que essa área vai ser preparada. Eu expliquei que é a sinalização, inclusive o material extra aqui, ó. Sinalização, né, e isolamento de área, quais os equipamentos necessários, a lista de EPIs, né, o fluxo operacional para essa realização de manutenção. Eu mostrei tanto aqui, ó, instalar chave fusível, ó. Lembra que eu mostrei esse daqui, ó, instalar chave fusível classe 15 kV, tá? E eu mostrei também é, ó, tem o elo fusível. Eu forneci para vocês tanto a primeira opção, que é substituir o elo fusível, como instalar a chave, o conjunto completo. Então, eu mostrei o formulário. Geralmente, a instrução técnica hoje, ela vem com o texto, né, com o fluxo, e ela vem também aqui com, né, as imagens mostrando como que você deve fazer isso. Ó, aqui uma chave fusível. Geralmente eles colocam essa tag. A gente viu lá a instalação do CEP, eles colocam uma placa aqui, né, com a tag 12, né? Aí lembra lá, GIN, né? GIN não, é GN, que é de Goiânia. GIN geralmente é lá no aeroporto, né, que eles colocam, é Goiânia, não é GIN, né? Hã? GIN com Y, né? Aí já em sistema elétrico de potência é GN. Aí, por exemplo, a Aparecida de Goiânia é AP, né? Eu não sei qual a Aparecida lá não mostra não, né? Não. Então, assim, aí tem a nomenclatura para o sistema elétrico de potência. Obrigado, Marcão. Geralmente tem a nomenclatura, né? Aí eles colocam uma placa, parecendo aquelas placas antigas lá de moto, né? Que ela tem o símbolo azul. Aí lembra que eu mostrei? Aí a placa, geralmente, ela fica presa aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor que se destaca aqui. Olha o branco aqui, né? Aí vai aparecer assim, ó, GN, né? Vou mostrar a placa. Fazer um desenho aqui. Aí ficaria GN 12, né? E aqui apareceria um número aleatório, é, né? Esse número aqui é o ID, né? É o identificador do poste, né? Esse número aqui é relacionado a esse poste, falando que ele é de seção circular, de concreto armado, tá? E esse GN é a localidade, Goiânia, né?
Goiânia, tá? E aqui o 12, né? O 12 é relacionado aqui, ó, né? A chave fusível, tá? Então, cada tag dessa, né? A tag GN de Goiânia, a tag 12 relacionada à chave fusível, a tag de identificação, né? O ID. Nela tem o poste falando que tem aqui, ó. Eu não estou vendo aqui embaixo se tem baixa tensão, mas provavelmente tem aqui, ó. Está vendo esse fio passando aqui, ó? Ele é ABT, é a baixa tensão aqui, né? Então, geralmente esses documentos aí eu forneci esses aí para, né, para vocês aqui. Beleza. Agora vamos atrás. Vamos ver o que a atividade 2 nos pede aqui. Basicamente são perguntas, né, só que relacionada, né, a gente vai ver aqui, né? O Fabrício obteve um excelente desempenho na execução dos seus serviços de manutenção e com isso foi promovido a gestor operacional. Então, o gestor operacional, por exemplo, quem que é um agente operacional? O agente operacional é o ponta de lança, é o eletricista que vai lá e executa a tarefa, que é treinado nesse passo a passo que eu mostrei para vocês, né? Já vou colocar na pasta aqui, ó, na pasta do 2 aqui, ó. Então esse gestor operacional, ele sabe, né? Igual aí o Fabrício teve um ótimo desempenho. Provavelmente, se o Fabrício tem experiência, ele já tem, né, mais de 2 anos aí, né? Geralmente para trabalhar na linha viva, pelo menos mais de 2 anos, né? O gestor de operação, sinceramente, eu não sei. Mas assim, o gestor de operação é aquele que conhece, ele conhece do processo e daí ele vai ser chamado, né? Chamado para, né, já que ele é conhecedor desse processo, como que ele vai lidar, né? Com delegar tarefas, ver quem que é o melhor eletricista. Aí sempre ele pega um com maior experiência, um outro com a menor experiência, né? Então, no período que atuava no campo, ele verificou que existiam diversas falhas no sistema. Tá vendo? Requer experiência. Eu não chamo você para ser gestor, né, sei lá, gestor de educação, gestor de operações aí da concessionária de energia, a não ser, né, no caso da educação, a não ser que você tenha um grande conhecimento aí na área de educação. Não necessariamente você precisa ser um pedagogo, né? Mas assim, sendo um pedagogo, você tem uma visão geral das teorias de ensino. Já aí da concessionária, esse gestor de operações, no caso da central aqui de operação e distribuição, né? Ideal é que seja alguém que trabalhou nessa operação, né? O gestor de operação, o que vai delegar as tarefas, né? Então, como, por exemplo, executou o exemplo das falhas que ele viu lá, né? Como, por exemplo, a execução apenas de manutenção corretiva, gerando um aumento elevado no custo operacional, né? A manutenção corretiva é chamada também de manutenção por crise. Você tem um problema, você vai lá e resolve esse problema. Basicamente é isso. Ao realizar algumas inspeções, né? Lembra que a gente lá atrás, né? Tem a inspeção visual, baseado uma das NRs aí, a NBR, né, 5410. Ela é citada também em outras NBRs, né, mas principalmente a 5410, né, é citado também na 14039, que é a de média tensão, né, a 5410 é para baixa tensão, então, tanto para baixa quanto para média, inclusive para alta, você precisa fazer inspeções, né? Inspeção visual
inspeção por ensaio, ou seja, eu vou pegar um equipamento aqui, né? Vou pegar um equipamento e esse equipamento vai ajudar, né? Por exemplo, sei lá, vamos fazer de conta que essa caneta aqui é um detector de tensão. Para eu saber que esse outro equipamento está energizado, eu vou chegar com a caneta próxima e ela vai acender uma luz, né? Caneta detectora. Isso é um exemplo de inspeção por ensaio. Você está testando o equipamento, por exemplo, para ver se ele está energizado. Igual aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui se eu acho detecção, apresentação, deixa eu ver, manobra. Acho que no próximo mostra aqui, ó. A tarefa eu não tenho aqui, mas tem a detecção de tensão aqui que você pode utilizar para fazer isso, né? Para fazer essa verificação aqui. Não, realmente não tem substituição, duelo. Não coloquei aqui detecção de tensão. Seria interessante colocar. Vou procurar aqui e colocar para vocês também, tá bom? Então, esse é um tipo de inspeção por ensaio, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, então, os índices de acidentes eram altíssimos, né? Porque só fazia manutenção corretiva. Dá um problema, você vai lá e conserta. Por exemplo, antigamente, no sistema elétrico de potência, né? Você só tinha o RA, né? O religador automático. Inclusive, lembra que eu coloquei como dica verificar para o eletricista de redes, né? Verificar se o RA ele está em operação, né? O religador automático. Mas antigamente, lá para trás, o religador automático ele só tinha do nível da geradora de energia para a subestação, né? E eu não tinha da subestação para a rede de distribuição, tá? Eu só tinha lá da geradora para subestações até chegar na subestação da cidade. De lá para frente, eu não tinha o religamento automático, as redes inteligentes, né? A smart grid, né? Então, isso é um problema, porque se eu tiver, a gente viu lá em instalações do CEP, se eu tiver essas ligações, né? É, se eu tiver eu ia falar o CLP, porque hoje eu dei tanta aula de CLP, né, que eu já vou confundir. O RA, né, o religador automático, ele vai encontrar uma rota alternativa para ligar esse circuito, né? Muito mais fácil. Então, diante desses problemas, né, até o pessoal aqui, ó, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos, né, padrão de segurança e de qualidade, né? Inclusive, né, é até um erro eles terem mudado a nomenclatura. Algumas concessionárias, inclusive aqui, eles mudaram a nomenclatura de POP, né? Procedimento operacional padrão. Procedimento, que é algo que você faz, né? Passo um, passo dois, igual eu mostrei lá, né? Operacional é que você vai executar uma tarefa, né? Ela não é uma tarefa de planejamento ou de gestão aí, né? E padrão quer dizer que você tem que fazer daquele jeito, baseado nos pilares de segurança aí do trabalho, né? Qual que é a tarefa, a etapa, qual que é o risco daquela etapa. Vamos supor que tem 20 etapas, né? Então, você vai ver o risco de cada uma das 20 etapas e vai anotar esses riscos e depois você vai desenvolver uma solução para você dirimir esse risco ou até mesmo anular ele, né? Se não der para anular, né, você tem que diminuir utilizando artifícios como equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e por aí vai, tá?
Diante desse cenário, né, Fabrício percebeu, ainda mais na qualidade de gestor, né, percebeu a extrema necessidade de elaborar um plano de manutenção preditiva em atendimento ao memorial descritivo padrão da empresa. Então, atividade 2, né, você vai ajudar o Fabrício a planejar uma manutenção preditiva no CEP energizado. Na elaboração, busque atender as informações relacionadas. Ok, vamos precisar. Deixa eu ver aqui. Pegar lá emprestada aqui. A de segurança em eletricidade. Eu acho que é bom. Vou deixar aqui, ó, na pasta geral. Professor, mas assim, eu tenho que elaborar uma tarefa com o sistema energizado. Peraí, mas e segurança e instalação aqui, se não me falha a memória, a prioridade é a desenergização. Tem até o item, acho que 10.5 alguma coisa. Ó, 10.5 aqui, ó. Lembra, não tem os dicas lá, né? Se a prioridade é a desenergização elétrica, por que que eu vou fazer, vou fazer serviço com circuito energizado? Boa pergunta. Vamos para o próximo item aqui, ó. O 10.5 fala da previsão de serviços, né, com instalação desenergizada. Inclusive, a premissa, né, básica de segurança e eletricidade é você desenergizar. Além de você desligar, testar o circuito para ver se ele realmente foi desligado, você vai fazer um aterramento temporário e fazer, né, o aterramento temporário juntamente com a sinalização, né? O aterramento temporário é se caso alguém ligue o circuito, a revelia sua, né? Você vai estar protegido porque ele vai ser desviado para o aterramento. Então, isso ficou claro na atividade um. Agora, é engraçado, né? Se é obrigatório desenergizar, por que que eu tenho que fazer com circuito energizado? Ó, aqui, ó. Item 10.6, ó. Isso não sou eu que estou falando. É o item 10.6 é que está dizendo, ó, intervenções e instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente poderão ser realizadas por trabalhadores que atendem, né, que atendam ao que estabelece o item 10.8 dessa norma aqui, né? Aí fala sobre habilitação, né? Mas vamos lá. Trabalhadores que tratam o item anterior devem receber treinamento de segurança do trabalho, né? Para instalar com instalações elétricas energizadas, com um currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 3, né? Inclusive, eles têm que receber o treinamento de CEP, né? E esse currículo mínimo, não só do treinamento de CEP, mas, por exemplo, o curso de eletricista de redes, né? Inclusive, eu sou também professor desse curso. Ele estabelece, por exemplo, nós temos eu falo lá dos procedimentos de rede, né? Procedimento à distância, procedimento ao potencial e procedimento ao contato. Inclusive, na distribuição, a gente faz o procedimento ao contato. Ah, entendi, professor. Mas como assim, né? Operações elementares como ligar, desligar circuitos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida, né? Então, assim, se é baixa tensão, né? Por exemplo, disjuntor, né? Disjuntor de baixa tensão, com equipamentos em perfeito estado de conservação, né? Eu posso ir lá com a mão nua, né? E desligar.
né? Inclusive, tem um trabalhador, e tem um curso aí que eu criei, eu trabalhava num centro de treinamento aqui da antiga Enel, né? Agora é Equatorial. É, você chama, esqueci, acho que era operador. Lembra, por exemplo, quando você não paga a conta de energia, o que que o cidadão faz? Vai um cidadão lá de moto, né? Ele tenta entrar em contato com você. Caso não tenha sucesso, o que que ele vai fazer? Ele vai desligar o disjuntor geral, colocar um selo, uma tag falando, né, que é para você entrar em contato. E se caso você ligar, né, apesar desse desligamento, é fácil, é só você furar lá, arrancar o lacre, né, o selo e ligar novamente. Só que você vai pagar a multa, né? Por conta que você não pagou energia, né? Então, esse tipo de trabalhador, ele necessariamente não precisa ser eletricista, né? Ele é uma pessoa não advertida, por exemplo. O próprio dono da casa, ele pode ir lá, né? Vai fazer algum serviço lá, ele pode ir com as mãos nuas e desligar o disjuntor. Isso tá claro, né? Trabalhos que exigem ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante a procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas no anexo 2, já que a gente vai dar uma olhada aqui. Esse, você vai entrar na zona controlada com a rede energizada, você vai utilizar os métodos, né, os procedimentos de rede, que eu tinha falado agora há pouco. A distância ao contato, que é o eletricista de distribuição, né, linha viva de distribuição, e ao potencial, que é o eletricista de linha viva de transmissão. Ao potencial só acontece em linhas de transmissão, beleza? Que mais aqui, ó? Serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos imediatamente na iminência de ocorrência que possam colocar os trabalhadores em perigo, né? Por exemplo, por algum motivo, tem um equipamento que chama colar. Você vai colocar esse colar abaixo do poste. Você vem com um cesto aéreo ali, né? Você coloca o colar, aí ele tem um suporte. Aí nesse suporte você vai montar uma cruzeta que é chamada de cruzeta auxiliar. Ela é de material isolante, é onde você vai montar uma cruzeta como se fosse a cruzeta ali da estrutura de energia. E aí você vai pegar os cabos, você vai proteger os cabos e utilizar o método ao contato. Basicamente, você protege os cabos, diminui a abrangência do campo eletromagnético e você vai colocar em cima dessa cruzeta auxiliar a rede energizada e depois fazer a manutenção. E esse colar, por exemplo, ele tem uma corrente. Na hora que você coloca ele no poste, você tem que pegar essa corrente aqui, é porque você passa em volta do poste a corrente, é como se fosse um relógio aqui, né? Aí você trava a corrente, o que sobrar dela, você enrola em volta do colar, tá? Que a base dele, a base é isolante e a cruzeta auxiliar são vários bastões que você vai montando. Daqui a pouco eu mostro um para vocês aqui, ó. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações, né, ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaborados APR, né, análise de risco, desenvolvidas com circuito desenergizado e respectivos procedimentos de trabalho, né. O responsável por essa execução de serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Beleza. Então, você está vendo que a prioridade é desenergizar. Mas se eu tiver que fazer energizado, professor, a pergunta que não quer calar, a pergunta de US$ 1 milhão, 1 milhão de cruzeiros, né? Por quê? Por causa de quê, né? O porquê que eu tenho que fazer uma manutenção com ela energizada, né? Faz sentido? Ó, no ponto de vista de segurança, né? Vamos dizer, segurança, o ideal é você desenergizar. Agora, entra outras questões, questões econômicas, questões financeiras. Lembra que eu falei, por exemplo, você, vamos supor que você é o dono da casa e você acabou de construir
e você precisa pedir para a concessionária local para ligar sua energia. Aí vamos supor que você é categoria, sei lá, M3, né? Monofásico categoria 3 ou categoria 2, um disjuntor geral de 60 amperes, ou 63 aí, monofásico. Precisa de projeto aprovado na concessionária? Olha só a frase que eu estou falando, projeto aprovado. Projeto sempre precisa. Você fazer uma instalação sem você desenvolver um projeto, ou seja, uma projeção, né? Esse nome aí dá a ideia de planejamento, né? Projeção, planejamento através de desenhos, de cálculos, né? De medidas, né, confiáveis. Você precisa projetar, independente se eu tenho uma banca na feira, né? Uma banca ali eu vendo, por exemplo, tempero, né? Aí eu tenho aquela maquininha, né? O moedor elétrico para moer, sei lá, o cominho, o coentro ali junto, né? Ou seja, eu tenho uma carga muito baixa, né? Eu preciso de um mínimo de planejamento, né? Eu preciso projetar aquilo. Só que aprovar na concessionária essa quantidade de carga não existe, né, um setor de aprovação para essa quantidade de carga. Aí o que que a gente faz? Liga no 0800 da Equatorial e pede a ligação, né? Eu tenho uma ligação, uma residência aqui, né, monofásica, categoria. Geralmente você vai pedir uma orientação, ao menos para um eletricista predial, pelo menos, né? Que aí, se ele, obviamente, tem um curso de capacitação, ele vai te dar essa orientação. Beleza. É, Agora, numa indústria, lembra que eu falei lá em projetos elétricos industriais? Numa indústria, a coisa é diferente. Tem um contrato de demanda, você tem uma carga muito alta, você tem transformador próprio, né? Esse contrato de demanda, você tem direitos e deveres. O seu dever é o quê? É fazer a correção do fator de potência, é utilizar a porcentagem da demanda que você contratou. Esse é o seu dever. Agora, o direito que você tem, já que você tem uma carga, já que tem um contrato de demanda, né? Você provavelmente já tornou-se, né, um consumidor em vez do grupo B, do grupo A, né? Com a alta, né, uma alta carga aí, né? Você vai você tem o direito de ter energia ininterrupta. Obviamente, se você é dono de uma indústria, você vai ter a inteligência de colocar no break, de colocar um grupo motor gerador, ao menos para os circuitos, questão, né, de tarifação, né, tipo de tarifa hora sazonal que você vai utilizar, né? Ou seja, se você não tiver energia ininterrupta, mesmo você tendo grupo motor gerador, o que que vai acontecer? A concessionária, ela vai ser penalizada frente a isso. Em virtude dessa questão, houve a necessidade em circuitos em que há uma indústria, né, geralmente um polo industrial aí, é necessário eu ter religador automático, né? Já fizeram, e já começam ali próximo das indústrias, é a maior concentração de RA, né, de religador automático. Hoje em dia, né, com o crescimento aí da infraestrutura, né, a conversão de estruturas tipo N, né, as estruturas nuas, né, para estruturas protegidas, né, a famosa rede compacta, né, a rede compacta para média tensão e a rede multiplex para baixa tensão, né, a multiplexada, tá? E então, o pessoal está fazendo a conversão para essas estruturas com maior proteção e também, inclusive, a tag do RA é 16. Aí ficaria GN, né, Goiânia, 16 é o religador automático e embaixo lá vai ter o ID, né, o identificador do poste falando que tem um religador automático ali, tá? Então, uma medida de segurança para evitar que sanções, né, sejam aplicadas à concessionária de energia
é a implementação de religadores automáticos. Outro tipo de medida é eu criar uma equipe que não é o de eletricista de redes, uma equipe dedicada à manutenção de rede energizada. Foi por isso. Ah, professor, então quer dizer que se eles mandarem uma equipe de rede morta, né, que o pessoal chama, né, de rede morta, né, de rede do Tensei, para fazer a manutenção, a equipe de rede morta faz o quê? Desliga a energia, né? Se eles desligam e depois desenergizam, vai haver sanções legais, né? Então, eles têm que evitar o máximo possível, né? De preferência, jamais, né? Desenergizar aquela rede. Então, criou-se o curso de eletricista de rede de distribuição para centros urbanos e o eletricista de linha viva, né? Linha viva de transmissão. Tem o linha viva de distribuição e o linha viva de transmissão. Entendi, professor. Agora vamos à análise. Essa segunda aula, eu já dei spoiler aí, né? Não, não é essa não. Tá aqui. Estão vendo, ó? A área vai ser preparada do mesmo jeito. A diferença, né? Você vai ter que pedir, né? Mesmo o de redes mortas, você tem que pedir para desabilitar o RA, né? O religador automático. Principalmente se for um pessoal de linha viva, né? O RA tem que estar no radar, porque senão se acontecer algum acidente, né? O circuito vai ter energizado, mas se acontecer um acidente, ele vai desligar. Mas se o RA tiver habilitado, o que que vai acontecer? Ele vai habilitar a energia e o acidente vai continuar acontecendo. Essa é a lógica, tá? Então, do mesmo jeito, colocar cones, né? Fazer o que eu falei na aula passada. Essa primeira aqui, ó, mel na chupeta, né? Agora, ó, estacionar a viatura adequada para circuito energizado, o caminhão LVD, né? O linha viva de distribuição, né? Linha viva, até esqueci aqui, ó, de distribuição. Salvando aqui, beleza. Tranquilo? Ó, quais os equipamentos de proteção individual e coletivo devem ser utilizados? Os clássicos que eu falei na aula passada, né? O calçado de segurança para eletricista, lu- luva de raspa, capacete, a roupa de brim, né? Com tratamento anti-chama, isso aí o eletricista de rede tem também. Agora, essa roupa, né, especial, né? Geralmente o pessoal além do tratamento anti-chama, ele tem um tratamento químico com nitrato de prata, né? O nitrato de prata, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar, às vezes, né, o mesmo efeito da gaiola de Faraday. Lembra o que que é a gaiola de Faraday? Se você energizar do lado de fora, tudo que está do lado de dentro, o campo elétrico vai ser igual a zero, né? Ou seja, a energia vai ficar do lado de fora. Do mesmo jeito, você tem um equipamento energizado aqui. Você coloca uma gaiola de Faraday em volta dele. Se haver um arco elétrico na bucha de média tensão ali, o que que vai acontecer? A bucha, o arco elétrico vai bater na gaiola de Faraday e vai ser, né, direcionado para o sistema de aterramento. Então, o que está de fora não pode entrar, né? E o quem está dentro não vai poder sair, né? O arco elétrico. Do mesmo jeito, o nitrato de prata aí, né? Tem roupas que elas são construídas com a trama, né? Ela tem uma mescla, ela tem a trama com o pano, o material com tratamento anti-chama e ela tem parte do tecido dela com tratamento, são fios metálicos mesmo, né? Só que essa é bem mais cara. Geralmente, sabe quem que usa? O exército, né? Dependendo aí do que ele vai fazer. Eu já vi esse tipo de roupa, até num documentário lá, eu nem sabia que o exército usava.
Tem uma roupa que ela tem dupla camada, também ela é mais cara, né? Ela tem até, eles chamam de cordão umbilical para você entrar no potencial, né? Mas isso é só para a linha viva de transmissão, né? O de distribuição não precisa, porque ele vai utilizar o método ao contato, tá bom? Ele vai proteger a rede energizada e entrar em contato direto com a rede. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais. Mangas de borracha, né? A manga isolante, né? É necessário. Luva de cobertura para classe de tensão da rede, ou 3,8 ou 34,5 kV. Manta isolante flexível, coberturas rígidas, né? Aqui, ó, lençol. Esse aqui, ó, os ajustes dos componentes elétricos aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são os lençóis, ó. Os lençóis, né? Basicamente é de borracha, né? O lençol bipartido, ele é literalmente, por exemplo, eu vou precisar, deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse aqui é o método, né? Para você saber aí, é o método ao contato, ó. Você vem primeiro no cesto aéreo aqui, ó. Você protege, isso aqui é uma cobertura rígida, tá? Por exemplo, ó, esse isolador aqui, ó, você pega esse lençol bipartido, ou, né, uma partição só, essa parte aí você coloca e abraça o, o isolador. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Esse aqui já é linha viva de transmissão. Ó, isso aqui é a cruzeta auxiliar que eu falei para vocês, ó. Isso aqui é uma rede de 34,5 kV. Olha o tamanho do isolador aqui, ó. Esse aqui tem o detector de falta de fase aqui, ó. Eles montam essa estrutura, coloca a distância, né, com a vara de manobra aqui isolante aqui, ó. Coloca o cabo em cima aqui desse, né, dessa proteção aqui, circuito energizado, né? Depois que você faz isso, você vem, por exemplo, troca o isolador aqui, o que está danificado, sem desenergizar a rede. Esse é o chamado de método ao contato. Ah, entendi, professor. Professor, e esses procedimentos aqui, ó? Por que que eu coloquei já a página aqui, ó? Só para você saber. Ó, vou pegar Ó, esse aqui é o POP, né? O procedimento operacional padrão aqui, ó. Eu peguei, pena que eu não tenho da Equatorial, mas esse aqui serve, ó. Esses procedimentos necessários aqui, ó. Está vendo, ó? Tem procedimento inicial, procedimento final. Geralmente o final é ao contrário do inicial. Que tipo de procedimento você vai fazer? Ó? Você precisa preparar a área, né? É isso que ele está pedindo. Você prepara a área primeiro para você entrar para substituir o isolador de pino, ou substituir o isolador de disco, ou substituir as conexões em estrutura de encabeçamento, né? Tem um encabeçamento inicial, quando sai da subestação e vai para a rede de distribuição, ou encabeçamento final quando ele finaliza a rede finaliza numa tipo 3 ali, né? Ó, substituição barra manutenção de conexões do cruzamento aéreo, chamado fly-tap, né? Ó, identificação de faseamento, substituir para-raio de rede. Então, isso daqui, ó, é 1 quilo. Tem um monte de procedimento aqui, ó. Poda de árvore, por exemplo, é um procedimento, né? Aqui, ó, substituição de chave fusível em estrutura com um transformador, numa 13,8, por exemplo. Então, são vários. Esse aqui em si é o procedimento, ele está lá na página 27. Por isso que eu coloquei, ó, página 27, tá? Vamos lá, página. Tá vendo? Eu só coloquei a referência porque ia ficar grande demais, ó. Então, ó, planejar, ó, ir ao local
Do mesmo jeito, ó, quem que é a competência? Supervisor, encarregado. Quais os riscos? Deixar os pontos importantes do serviço, material incompleto ou que não tem nada a ver, né? Você vai mexer no 34,5 e você tem um para 13,8, né? É controlar. Como que você vai controlar, né? Então, você colocando esses procedimentos, tá ok. Mas se você quiser implementar, né, incrementar, você coloca essa sequência aqui. Por isso que eu te forneci, assim, professor, então o senhor está respondendo para a gente. Pessoal, vocês têm que entender que até para engenharia elétrica, esse conhecimento aqui, ó, antigamente o eletrotécnico não tinha esse conhecimento aqui. Era muito vago, era muito superficial. Inclusive na engenharia elétrica também, antigamente, eles não aprofundavam tanto. Aí, caso você na qualidade de eletrotécnico ou engenheiro eletricista fosse trabalhar nessa área, aí sim que você, né? Aí sim que você ia aprender, né? Mas aqui, essa aqui é uma oportunidade única para vocês aprenderem. Aqui, ó. Tem tudinho aqui, ó. Se eu não me engano, ó, são 12 passos. Aí, planejar, distribuir tarefas. Ó, o passo 10 aqui, ó, retirar o RA, né, o religador automático de serviço, né? Testar o funcionamento do equipamento do veículo, instalar as coberturas. Isso tudo você tem que fazer, todo e qualquer. Eu vou trocar o isolador de pino que está quebrado e está dando arco elétrico ali, né? Eu vou fazer esses procedimentos iniciais antes de fazer a troca, tá? Então isso aqui é de lei. Sempre antes de fazer qualquer um daqueles procedimentos que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que fazer esses procedimentos iniciais. E essa a proposta, né? Geralmente, ó, quem elaborou aqui, ó, José Júnior e Maria Eugênia, né? Ou Eugênia Maria, né? Se eu não me engano, a Eugênia Maria ainda trabalha lá na Equatorial aí, né? Ela é a técnica, se eu não me engano, é técnica de segurança e o José Júnior é o atual engenheiro de segurança lá. Na época foi meu professor de engenharia de segurança, o Jacinto, que era o coordenador lá da segurança do trabalho e da concessionária. Então, você na qualidade, você pode ser chamado lá como eletricista, como eletrotécnico, como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, para poder ajudar na elaboração. Seja você da equipe da CIPA, seja você da equipe do SESMIT, né? Então, esses procedimentos aqui, ó, são 12 procedimentos. Então, esses são os passos que você vai fazer, né? Quais os componentes que mais demandam trabalho? São os básicos, chave fusível, o elo da chave, a chave faca, o isolador de pino, isolador de disco, isolador de bastão polimérico, isolador tipo pilar, cabo de saída do encabeçamento inicial e final, transformador e chave a óleo, né, lá de média tensão, né? Agora, dimensione a mão de obra necessária. Aqui, ó, se eu não me engano, lá no início, vamos olhar no sumário aqui, ó. Isso aqui eu peguei um documento real que é bom que vocês tenham a noção aqui, ó. Pessoal, ó, recursos humanos aqui, ó. Mostra aqui cada função, ó. Chefe de turma, eletricista, supervisor, né? Se eu não me engano, tá aqui, ó, no 3.1 aqui, ó. Aqui fala da experiência, né? Aí, ó, já resumindo, vocês vão procurar aqui, ó. Mas já dando spoiler aí, ó, no mínimo 3 a 4, por exemplo, isso aqui é para uma equipe leve, né? 3 a 4 colaboradores. Dependendo do tipo de equipe, né? Você vai precisar de mais, né?
de mais componentes. Olha, ó, experiência, ó, um chefe de turma, né? E dois eletricistas com no mínimo 24 meses de experiência em serviço de linha viva e com habilidade comprovada. Isso é fundamental. Então, geralmente, o eletricista de linha viva, anteriormente, ele foi um eletricista de rede. Esse é o pré-requisito para você entrar no curso de eletricista de linha viva. Você já tem que ter sido eletricista de redes, né? Tem que ter experiência aí, né? Para você poder entrar como, né, como iniciante na linha viva de distribuição. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a análise, né, da última atividade, tá? É, vou deixar renderizando aqui, né? Vou parar a gravação. Fiquem com Deus e lembre-se, próxima semana, a primeira aula, próxima semana não, já vai. A gente vai voltar dia. Deixa eu aproveitar que ainda está gravando, mas eu já deixei tudo avisado, viu, pessoal? Projetos do CEP, ele vai iniciar dia 21 do 7, do dia 1 até o dia 18, né? Vocês vai ter o recesso da unidade aí, por isso que eu até coloquei, ó, férias, né, de dia 1 do 7 ao dia 18 do 7, tá? Aí, projeto do CEP vai iniciar do dia 21 a 11 do 8, beleza? Então, próxima semana não tem, né? Já está de férias a unidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação, fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?